Episódio 64. Potencial terapêutico da cannabis medicinal como terapia adjunta no tratamento de dor crônica. Você provavelmente conhece alguém que vive reclamando de dores, seja nas costas, no joelho ou no corpo todo, chamado de fibromialgia. Mas afinal, será que estamos condenados a sobreviver com essas dores crônicas pelo resto da vida? Será que existe alguma maneira de combatê-las? Qual a dificuldade de se adquirir o óleo da cannabis medicinal? Será um tratamento eficaz e seguro? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você se identificou com alguma dessas perguntas, fique conosco para saber um pouco mais desse nutriente tão poderoso com a nossa entrevistada especial de hoje, que tão gentilmente cedeu o seu precioso tempo para compartilhar a sua experiência. Seja muito bem-vinda, doutora Carolina Nissetti. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Olá, boa noite, doutora Abílio. Um prazer estar aqui, num espaço dedicado à ciência, conversando sobre esse tema sensível, mas essencial de ser discutido. Eu sou médica, eu formei em Vassouras, no interior do Rio. Hoje a minha atuação exclusiva é em cannabis medicinal. Eu, além de consultoria técnica, eu trabalho com educação para médicos e profissionais de saúde e além da clínica, né, faço atendimento presencial e interconsultas, mas meu foco é esse direcionado à cannabis e um prazer estar aqui com você. Muito bom, coisa boa. Qual que é a diferença entre a maconha e o óleo CBD? Sim, tem alguns nomes diferentes para se dar à planta cannabis sativa L, que é a nomenclatura, né? Maconha é uma desses nomes, também se menciona hemp e alguns outros, né? Esse é o nome da planta. Então, o nome científico da planta é cannabis sativa L. Com relação ao CBD, é um dos componentes dessa planta, que tem mais de 480 diferentes compostos. As classes principais são os canabinoides, os terpenos e os flavonoides, e dentro dos canabinoides, o THC e o CBD são os mais conhecidos. Então, cada um desses dois compostos tem ações sinérgicas, eles funcionam bem juntos. E o CBD é um composto que tem sido bastante utilizado, né? Óleos ricos em CBD é um desses mais de 480 compostos e que tem potencial, sim, diferentes indicações, incluindo a dor crônica. Coisa boa. E a gente vê muito, se a gente fizer uma breve pesquisa na internet, que a gente encontra o óleo 100% CBD e o óleo CBD associado ao THC. Qual que é a diferença entre o CBD e o THC? Uhum. Cada um desses compostos, eles são utilizados de formas diferentes para indicações diferentes, mas é muito peculiar do paciente também. Então, por exemplo, o CBD é utilizado principalmente para doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer, dor, principalmente a dor crônica, a dor neuropática. E o THC tem alguns usos também em dor e em náusea. O CBD não tem um potencial como o do THC para náusea e vômito. Mas os pacientes agem de formas diferentes para cada um desses compostos. Mas eu diria que tem alguns usos do THC que o CBD não resolve. Vou te dar um exemplo. Na doença de Parkinson e distúrbios de movimento em geral, o CBD não tem uma resposta clínica muito efetiva, a não ser que o componente tenha um componente emocional envolvido.
Então, nos pacientes de Parkinson, o CBD, por exemplo, é usado na parte de depressão, da ansiedade, na melhora do padrão do sono, mas não melhora o tremor desse paciente, a não ser que seja um tremor de ansiedade. O THC, sim, tem uma ação no tremor efetiva. E aí essa diferenciação, por exemplo, no tratamento, na estratégia terapêutica do Parkinson. Olha que interessante, então, né, doutora? Muita gente, de repente, tem buscado fazer o consumo do óleo CBD e está tendo, então, insucesso nesse caso, que são bem comuns, que foram bem divulgados, né, para terapias no Parkinson, e, de repente, pela falta de informação e conhecimento, principalmente experiência, vê-se que traz essa taxa de insucesso justamente pela falta de conhecimento da importância da associação do THC juntamente com o CBD, já que o THC ele é a parte alucinógena, né, que causa na planta, mas quando você usa de forma terapêutica, raramente causa essa alucinação, doutora? A alucinação é um efeito colateral descrito, mas muito raro. Eu diria que um efeito colateral, um efeito do THC seria a euforia. E um efeito colateral do THC seria a disforia, que é essa euforia em excesso que fica desconfortável para o paciente. Mas é muito raro se escutar falar que houve alucinação por uso de cannabis medicinal. É um conceito realmente espalhado, mas não é a realidade. Essa parte da euforia, como efeito, é positivo em alguns pacientes, por exemplo, pacientes com depressão ou pacientes... câncer terminal... um uso paliativo, exatamente. Mas voltando agora à questão do Parkinson, eu concordo. Existe a necessidade, né, de entendimento de como cada um desses canabinoides agem na doença de Parkinson, e existem pacientes que melhoram do tremor com o CBD. Quais são esses pacientes? Os pacientes que o tremor é muito mais iniciado por uma ansiedade, ou o paciente vai encontrar os amigos, está saindo de casa. Isso melhora, mas realmente o core de distúrbio de movimento, de parar de tremer quando o tremor não é de ansiedade, né, não é de estou saindo daqui, aí esse precisa de THC. Dependendo do caso, não só o CBD não vai adiantar. Claro, isso depende de uma consulta, de entendimento melhor desse caso, mas de uma maneira geral, os pacientes fazem algum tipo de combinação entre CBD e THC no tratamento de Parkinson. Muito bom. Doutora, e como que seria essa terapia com o óleo? Porque as pessoas pensam assim, será que é de passar no punho? Será que é de tomar? Vem em comprimido? Como que é feita essa posologia de forma geral para as pessoas entenderem? Tem algumas vias de administração, cannabis medicinal. Depende muito da indicação e da conveniência desse meio, dessa via de administração. Então, por exemplo, nos pacientes com Parkinson, tem pacientes que vão se adaptar melhor a um óleo oral ou sublingual do que a uma cápsula, porque às vezes a deglutição não está tão confortável. Mas tem paciente que não gosta da sensação do óleo na boca e prefere fazer a cápsula. Então, existe a forma vaporizada, que eu não vou mencionar agora, não é permitido no Brasil e não é minha prática no Brasil com isso, mas aqui eu vejo pacientes que preferem o óleo, alguns a cápsula, dependendo da indicação, tem adesivos, loções, então uso tópico também. Eu diria que esses são as vias de administração mais comum do uso de cannabis medicinal aqui no Brasil. Para aprofundar-se no assunto, acesse o nosso site www.cerone.com.br
Agora você tem a oportunidade de ficar frente a frente comigo, através de uma consultoria online. Para se cadastrar, basta acessar cerone.com.br/consultoria online tudo junto e seguir o passo a passo. O link está na descrição. Doutora, eu queria que você contasse para nós alguma experiência que você acha interessante que você fez como forma de terapia adjunta no tratamento de dor crônica. Comente algum caso clínico, seja fibromialgia, seja de enxaqueca. Uhum. Na parte de enxaqueca, eu acho que tem alguns casos interessantes, e eles são interessantes muitas vezes pela velocidade da resposta, porque são pacientes que, primeiro, que um impacto de, às vezes, alguns dias de recuperação, né, e da frustração da refratariedade, né, ou da não efetividade dos tratamentos disponíveis, que são diversas opções de linhas de tratamento, mas sempre com aquela preocupação, essa é uma medicação que vai causar dependência química, ou essa é uma medicação que vai me causar um efeito colateral, ou a parte de polifarmácia, né, da necessidade de combinação de diferentes medicamentos, porque só um não está sendo suficiente. Então, eu sinto que o impacto é muito positivo nesses pacientes com enxaqueca. Eu tenho pacientes que tiveram uma resposta clínica positiva, um alívio dos seus sintomas com óleos ricos em CBD. Alguns têm uma melhor resposta com a adição do THC, com uma dose baixa. Então, de novo, a cannabis medicina não é um tipo de terapia muito personalizada. Não é como a gente está acostumada, né? Um comprimido 3 vezes por dia, e a gente se vê daqui 3 meses. Não, é um cuidado, um monitoramento, um acompanhamento. É um ajuste, inicialmente, de dosagem, ensinar o paciente, né, a entender esse ajuste, e depois um ajuste mais fino. Então, existe a necessidade dessa adaptação, que é um tanto complexa, né, esse cuidado todo, quanto tempo, mas nesse momento, sim, essencial, eu acredito sinceramente que vai ser por um bom tempo, mas foi positivo, eu senti positividade nos tratamentos com enxaqueca. É muito comum, né? O paciente fala assim, doutor, e de repente eu vou fazer esse tratamento durante quanto tempo, né? Aí a gente responde, até a próxima consulta. Exato, não, mas assim, é conveniente e resolveu até agora. É que não é o comum nesse tipo de na parte de fitoterápicos e suplementação também é uma medicina mais personalizada, que é uma tendência, né, a personalização aí dos tratamentos, e tem que ser assim, é o que é, na realidade, gente, não é uma opção. E aí o conhecimento, né, é essencial para entender, olha, eu tive uma experiência clínica passada, a resposta foi essa, você poder estudar, entender melhor os mecanismos. Olha, eu vi que nessa indicação adicionar ômega 3 pode ajudar, ou vi que nessa indicação uma suplementação com magnésio pode ser positivo. Então, a gente vai adaptando, não é uma receita para todo mundo, e também não é só essa terapia, não adianta a pessoa estar fazendo essa terapia e não se cuidando, ou não se preocupando com a sua alimentação, né? Porque a alimentação é no mínimo 3 vezes por dia, que se for de produto assim processado e de má qualidade, ou produto alimentício, não tá suprindo, né, a parte nutritiva. Então é essencial que esse paciente tenha um cuidado, né, dele como um todo, nutrição, descanso, exercício, cuidado emocional, isso tudo faz parte dessa terapia, não pode ser negligenciado. É não usar o óleo CBD como a muleta, né? Exato. E sim como coadjuvante mesmo, para potencializar e permitir que então ele saia das crises de dores crônicas e possa, paralelamente, aprender a praticar os hábitos saudáveis. Exato, é um conjunto de ações que tem que ser feitas para esse hábito saudável, com certeza.
Hoje no Brasil, mais de 900 médicos já prescrevem esse fitoterápico, onde a Anvisa já permite a importação. Seu cultivo para fins medicinais já virou um projeto de lei, mas não foi aprovado ainda, mas já foi dado um grande passo para aqueles que realmente querem plantar para o uso terapêutico. Basta entrar com um processo judicial, que já existem muitas pessoas cultivando através da autorização do juiz. Outro passo importante foi a mudança da classificação pela Anvisa, saindo da classe F2, que são os narcóticos psicotrópicos de uso prescrito, para a classe C1, outras substâncias sujeitas a controle especial. Doutora, qual que é a grande dificuldade que se vê hoje na legalização e adquirir o produto? A regulamentação da cannabis medicinal, ela existe desde 2015. Foi uma luta das mães, né, uma vitória das mães, que é a RDC 17 de 2015. Então, a importação não é isolada para o CBD, eles mencionam CBD e outros canabinoides, então o THC é possível de se importar. Hoje a gente tem um produto registrado de planta na Anvisa, que se chama Mevatil, é um produto na proporção 1:1, de CBD para THC, um produto que hoje é registrado para espasticidade da esclerose múltipla. Para se ter o acesso à cannabis medicinal hoje, o primeiro passo é encontrar um médico que possa fazer uma consulta médica. O CFM menciona uma regulamentação, a Anvisa segue os preceitos dele, os processos deles mesmos são um pouco diferentes, mas hoje precisa de uma prescrição, de um relatório, de um termo de responsabilidade. É isso que essa RDC menciona. Então, uma vez que foi no médico, está com esses 3 documentos, o próximo passo seria ir na Anvisa, no site da Anvisa, e fazer um formulário, preencher um formulário, e demora cerca de, hoje, 45 dias para essa autorização chegar. É uma autorização de importação direta, então vai direto para a casa do paciente. Então, esse acesso hoje é uma realidade. Se compra fora do Brasil, vai direto para casa e depois disso o tratamento é acompanhado pelo médico. Então, hoje já é possível fazer o acesso ao cannabis medicinal. Eu vejo que as pessoas têm muito receio de fazer a importação, não sabe a procedência. Hoje já tem empresas com certificado de qualidade para adquirir esses produtos? Sim, realmente não tenho o controle, mas sim existem empresas hoje com certificações. Não existe um controle estrito da Anvisa, porque não existe um manual de boas práticas. Então, ou conhecer, ir lá ver, ou acreditar. Infelizmente essa é a realidade do Brasil, mas ainda sinto que é melhor do que nada, né? Porque pelo menos nos Estados Unidos a gente sabe que tem organização, né? Acho que eu me sentiria mais à vontade com alguém sem certificação de ir lá, com alguém com a certificação daqui. Mas de qualquer forma, são dezenas e dezenas de empresas hoje aqui no Brasil operando. Legal. Doutora, uma pergunta pessoal. Você já usou o óleo CBD? Já usei o tópico uma vez para alergia, eu ainda estava nos Estados Unidos e vi uma resposta bem rápida, muito boa. Qual que é a contraindicação de consumir o óleo CBD? O CBD em si não tem nenhuma contraindicação aparente e evidente. Existem efeitos colaterais mais conhecidos. Eu diria que contraindicações absolutas ou que devem ser prestadas atenção, uma delas seria pacientes que tiveram AVC hemorrágico num curto prazo, porque existe a possibilidade de interação na cadeia de coagulação, então esse é realmente uma preocupação no óleo rico em CBD. E no THC, uma preocupação seriam pacientes com histórico prévio de
doenças psiquiátricas como a esquizofrenia, porque o THC não tem uma relação causal direta com esquizofrenia, então não existe uma relação direta entre THC e esquizofrenia, mas pode ser um gatilho, como poderia ser um gatilho de um surto psicótico, bateu o carro, ou tropeçou na rua, acabou com o namorado. Todos esses são gatilhos. Então, não acho que ele impossibilite completamente o uso, mas teria que ser assim, doses praticamente homeopáticas, no sentido de subdosagem, com doses altas de CBD, porque o CBD diminui a psicoatividade, mas isso seria, acho, um caso muito extremo. Tem vários outros métodos ou canabinoides, né, que se pode tentar antes de se correr um risco desnecessário. Estamos chegando ao final do episódio e está sendo maravilhoso, riquíssimo em informações e com certeza muitos ouvintes vão estar com muitas dúvidas. Então a pergunta que eu te faço é, doutora, como que a gente faz para encontrá-la você, seja por telefone, pela mídia social, pelo seu site? Sim, eu vou deixar aqui um telefone, que é o telefone da minha assessoria, o DDD é 11, o telefone é 95662-5485, de novo 95662-5485. E, assim, um dos meus focos, né, a gente conversou um pouco sobre isso em algumas oportunidades, que é na educação. Então, vou deixar aqui também o site, é Intercam, com N no final, .academy, de academia em inglês, então intercam.academy, que é a Academia Internacional de Cannabis, International Cannabis Academy, e o site da Interdoc, que é um centro online e offline de atendimento a pacientes focado em cannabis medicinal, interdoc.com.br. E queria agradecer, doutora Bílio, por me receber, conversar desse assunto que tem um potencial enorme, né, na terapia adjunta no tratamento de dor, também como forma de redução de danos e melhor qualidade de vida para os pacientes. Então, obrigada por trazer esse tema. E nós que agradecemos, foi uma honra recebê-la aqui. Queria então que você deixasse a sua mensagem final para os ouvintes que buscam aí uma esperança naquela dor crônica, naquele tratamento muitas vezes dita pela medicina convencional, incurável. Uhum. Primeiro eu queria dizer para esses pacientes para estudarem, para tomar decisões educadas sobre as terapias e tratamentos. Não use uma terapia ou outra como muleta, foque na causa, na melhora do seu sono, da sua alimentação. E com relação à cannabis medicinal, também é uma conotação negativa que ficou, e existe esperança, não é para todo mundo, não vai deixar sem dor, mas definitivamente altera o limiar, e existe a possibilidade de ser uma opção terapêutica efetiva e que traga uma boa qualidade de vida, tanto para os pacientes quanto para os cuidadores e familiares. E a cannabis medicinal é uma terapia segura, a Anvisa permite a importação excepcional e é um tratamento sem os efeitos colaterais tão conhecidos, né, de outras medicações. Então é dito como um tratamento seguro. Muito obrigada, doutora Bílio. Parabéns, doutora Carolina Nissetti, pela brilhante entrevista, pelo conteúdo riquíssimo, esclarecedor, o nosso muitíssimo obrigado. E se você, ouvinte, ainda não se atentou para a importância do poder medicinal da cannabis medicinal, um fitoterápico que não precisa fumar, não é alucinógeno, não causa dependência química, basta pingar algumas gotinhas sublinguais para se beneficiar do seu potencial terapêutico, analgésico, anti-inflamatório, enfim, atua contra mais de 200 doenças. Comece a prestar atenção, acabe de vez com esse preconceito e pratique as dicas que você vai aumentar a sua longevidade com saúde.
O vídeo completo da entrevista você vai encontrar no link da descrição. No próximo episódio, vamos continuar com a série Entrevistas com Experts da Saúde. E nossa próxima convidada é a médica nutróloga doutora Rosângela Arnett, nossa dama quântica da medicina, falando sobre nutrição, a melhor vacina para a longevidade saudável. Uma verdadeira aula, um show de conhecimento e sabedoria, um bate-papo incrível e imperdível. Espero que tenha gostado desse episódio de hoje. Tem algum assunto que você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook, o Doutor Saúde, e sanar todas elas. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. Aproveite agora para assinar e acompanhar este podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Doutor Saúde no Spotify e no Deezer. Agora um anúncio muito importante. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores do Dicas Curtas. É isso aí, com incentivo a partir de R$1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, é claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert da sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se/dicascurtas. O link vai estar disponível também na descrição desse episódio. Ficamos por aqui, continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Ceroni, o seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. Um abraço e até a próxima semana! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.